Será o novo fim da Petrobras? Mais uma intromissão governamental que fez com que as ações perdessem 40 bilhões de reais de valor de mercado em 2 dias de pregão. Mas o que aconteceu? E será mesmo que ela voltou a ser a Petrobras da era da Dilma? Vamos entender. Para quem não está totalmente a par da situação, o presidente Luiz Inácio trocou o então presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, também petista, ligado à ala ideológica do PT, por Magda Chambriard. Magda é muito mais voltada para a ala desenvolvimentista, ou seja, a mesma forma de pensar que fizeram com que a Petrobras se tornasse a empresa mais endividada do mundo e praticamente quebrou na gestão de Dilma Rousseff. Jean Paul Prats, o então presidente, acabou sendo substituído depois de algumas brigas que se tornaram públicas com outros ministros, principalmente com o de primeiro escalão, o ministro de Minas e Energia, durante esse mesmo governo. Vamos lembrar que Jean Paul Prats, também à esquerda e também ligado ao PT e ao Lula, defendeu em algumas ocasiões a necessidade de manutenção de paridade de preços internacionais, ou seja, que a Petrobras não pudesse ficar vendendo de forma reiterada gasolina e diesel com preços abaixo do praticado no mercado internacional. Vamos lembrar que o Brasil é autossuficiente na produção e exploração de petróleo, mas não no refino. Uma parte do que o Brasil consome de diesel e gasolina precisa ser importado. E aí entra a figura de importadores privados que, obviamente, não conseguem vender abaixo do preço que eles importam. Caso contrário, eles têm prejuízo e simplesmente quebram. Coisa que a Petrobras faz. Ela, que domina basicamente 75% do mercado, consegue queimar caixa e vender abaixo do preço do que ela importa. Compra mais caro, vende mais barato, levando a empresa a prejuízos. Mas vemos que a cabeça de Lula, que continua parada nos anos 80, e de Magda, agora nova presidente, pensa exatamente da mesma forma. Inclusive, Magda, em ocasiões passadas, chegou a comentar que a Petrobras não necessariamente precisa dar lucro. Ora, para eles, ela precisa cumprir uma função social. E isso levou a empresa a praticamente a bancarrota. Se fosse uma empresa privada naquela época, teria absolutamente fechado as suas portas. Não fechou porque nós, pagadores de impostos, de forma coercitiva, pegaram o nosso dinheiro para salvar um esquema de corrupção bilionário que assolou não apenas a Petrobras, mas todas as empresas estatais e, claro, algumas privadas do amigo do rei. E aqui voltamos a exatamente esse mesmo cenário e exatamente o mesmo temor que em 2024, depois de todos os escândalos descobertos, depois de todo mundo na rua novamente, a Petrobras está exposta a ideias desenvolvimentistas. Mais uma vez, temos aqui uma diferença. A lei das estatais está em vigor. Mas, claro, qual é a segurança jurídica no Brasil? Para quem não lembra, a lei das estatais não permite que haja indicação política para cargos de conselho e diretoria de empresas estatais. Mas uma decisão monocrática do então ministro Lewandowski, quando estava no STF, indicado por Lula, ele simplesmente, monocraticamente, derrubou a lei das estatais para que Lula pudesse indicar Jean Paul Prats e tantos outros indicados políticos para seus cargos nas estatais, para serem, obviamente, os seus pau-mandados. Desculpe aqui a baixa expressão, mas mostra claramente que quando essas pessoas não respeitam as suas ordens, portanto, intervenção política, elas são demitidas. Jean Paul Prats é mais um caso para falar. Ocorre que depois de 1 ano e meio, o STF, então, julgou a lei das estatais como constitucional. Mas aí vem a insegurança jurídica. Ele falou, o STF, que aqueles indicados políticos ao longo desse tempo podem continuar, mas novos não serão permitidos. Claro, no Brasil, até o passado é incerto. Vamos ver se Magda conseguirá manter a lei das estatais em vigor ou se ela achará meios fáceis de driblar e conseguir indicar mais políticos. Mas de que adianta indicar mais se já tem Magda, que pensa de forma desenvolvimentista, que a empresa não necessariamente precisa dar lucro e que ela sim precisa cumprir uma função social. Vamos lembrar que o governo é o principal acionista da empresa e que ele também recebe dividendos que ajudam a fechar as suas contas, que nesse governo não param de crescer os seus gastos de forma exponencial, apresentando déficits atrás
de déficits, aumentando o endividamento público. Mas vamos reviver um pouco dessa história e entender se realmente isso está acontecendo. Segundo uma matéria publicada aqui no Estadão, em 17 de junho de 2017, fala claramente esse ponto. Os escândalos de corrupção na Petrobras e sua política de preços levaram a estatal brasileira a ser a empresa de petróleo mais endividada do mundo. A constatação faz parte do informe produzido pela OMC, que avalia a situação política do Brasil. Depois que durante anos a empresa se utilizou da generosa renda como instrumento de política social desde 2016, a Petrobras corta gastos e vende ativos, além de ter enfrentado um grande escândalo de corrupção, aponta o informe. A companhia, que tem uma dívida de cerca de 125 bilhões de dólares, isso em 2017, tem a previsão de que sua produção seja reduzida a 2,1 milhões de barris por dia. Olha aqui embaixo. Um dos responsáveis por essa dívida teria sido a política de preços da Petrobras. A empresa, de acordo com a OMC, foi cobrindo a diferença entre os preços do mercado mundial e o preço nacional de combustíveis. Essa política custou à empresa bilhões de dólares e contribuiu para convertê-la na empresa petroleira mais endividada do mundo. Repito, a Petrobras era a empresa mais endividada do planeta Terra. Vamos lembrar, então, o que aconteceu naquele momento com as ações. Vamos pegar uma matéria que saiu no G1. Não gosto de dar visibilidade, mas é interessante pegar, inclusive, quem pensa diferente naquela época, mas que agora é um braço do governo. Pois bem, a ação da Petrobras cai 27% no primeiro mês de 2016. A ação preferencial da Petrobras, que dá preferência na distribuição de dividendos, caiu 28% no mês de 2016. Foi a maior perda mensal desde outubro de 2008, quando houve recuo de 33%. Os papéis começaram em 2016 cotados a 6,70 e encerraram o pregão dessa sexta-feira a 4,84%. Estamos falando de uma ação que chegou a valer R$ 4,00. Hoje, nesse exato momento que estamos gravando, a ação da Petrobras está R$ 37,31, depois da queda que nós falamos no começo do vídeo. Há 4 dias atrás, a ação estava cotada a R$ 42,00. Ou seja, mais uma queda expressiva por conta de tamanha intervenção. Chegou a bater R$ 4,00 a ação, sendo ela a empresa, a Petrobras, mais endividada do mundo, com mais de 125 bilhões de dólares em 2017. A dívida no ano de 2015 chegou a bater 160 bilhões de dólares. Mais uma matéria interessante para a gente relembrar, e eu quero fazer o link do que estamos vivendo hoje, é justamente essa aqui em que fala que a Petrobras, política de preço da era Dilma, custou 100 bilhões, mais que toda a Lava Jato. Olha que interessante aqui. Acertou quem disse que foram os combustíveis o culpado. Em 2016, a estatal acumulou 96 bi em baixas contábeis geradas por projetos que não ofereciam perspectiva de retorno, tais como Refinaria do Nordeste, a RNEST, que está de volta, e o Complexo Petroquímico do Rio Grande do Sul, Comperj. Foram 3 anos de limpeza do balanço, 2014, 15 e 16. E aqui, olha só que interessante, a petroleira, na ocasião, mantinha o preço da gasolina quase congelado como forma de segurar a inflação, enquanto seu endividamento pesava cada vez mais, uma vez que era, em sua maior parte, em moeda estrangeira. Quando as pessoas lembram da crise financeira da estatal que teve de correr para lidar com uma dívida líquida de 100 bilhões, tendem a pensar que apenas os desmandos ligados à Lava Jato e às superobras foram a causa do problema. Nesse sentido, o maior escândalo acabou por nublar o tamanho do dano, que é deixar a Petrobras fora da paridade internacional. E como a gente consegue ver como é que está a situação hoje com relação à paridade internacional? Existe um site que é da ABICOM, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, em que diariamente eles soltam os seus relatórios. Hoje, a gente vê no gráfico aqui de cima, que é o gráfico do diesel, e no gráfico embaixo, que é da gasolina. O que está abaixo da linha verde, que é o preço de paridade internacional, significa quanto que o Brasil está vendendo o litro do diesel ou da gasolina abaixo do preço internacional. Vamos olhar no gráfico aqui de baixo da gasolina. No começo de maio, a Petrobras chegou a vender mais de 80 centavos com defasagem frente ao preço internacional. O Brasil deu sorte, o governo atual deu sorte que o petróleo está agora na casa dos 80 dólares. Quando o petróleo sobe, a Petrobras precisa, para acompanhar o preço internacional, subir o preço da gasolina.
Caso ela não suba, ocorre essa defasagem. Ela vende o preço aqui interno mais barato do que ela importa lá fora em dólar e gera essa defasagem. Quando você vende mais barato do que você comprou, prejuízo. E volta na matéria que eu acabei de ler, que nos anos da Dilma custaram à empresa 100 bilhões, além de todo o endividamento. Nesse momento, portanto, estamos vendendo no dia 16 de maio 15 centavos com defasagem do litro da gasolina e 10 centavos com defasagem do preço do diesel. Portanto, seguimos consumindo caixa. E repito, a sorte que o governo deu, que o petróleo continuou numa trajetória de queda e se estabeleceu aí na casa dos $80. Quanto mais o petróleo sobe e mais a Petrobras segura preço para conter artificialmente a inflação, obviamente isso prejudica o caixa da Petrobras. Vamos lembrar que a Petrobras soltou o balanço essa semana e teve o lucro no primeiro trimestre 27% abaixo daquilo que o mercado esperava. Caiu receita, caiu EBITDA, caiu lucro e caiu, portanto, todo o resultado de uma empresa que vem praticando mais intervencionismo. Esse resultado gerou também um problema. Não apenas os números caíram de receita, lucro e EBITDA, como falamos, mas a dívida da Petrobras voltou a subir depois de 2 anos de queda. Vamos olhar aqui nesse gráfico que a gente vê perfeitamente. Lá nos anos da Dilma, 2015, no ápice da empresa, quando as ações bateram R$4, como mostramos, a dívida da Petrobras estava em quase 500 bilhões de reais. Aqui estamos falando em reais. A dívida bruta é a linha azul, a dívida líquida, que é descontado o caixa da empresa, a linha laranja, e o amarelo é o caixa. Portanto, a gente vê que chegou a bater quase 500 bilhões de reais, a dívida veio caindo, subiu durante a pandemia, caiu drasticamente a partir do ano de 2020, 2021, 2022 e voltou a crescer agora depois de 2 anos. Portanto, mais um endividamento com a diminuição do lucro. Por quê? Por intervenções e vender abaixo do preço de mercado. Vemos aqui, portanto, uma semelhança brutal entre o que foi praticado nos anos do governo Dilma e agora. Mas quem é Magda Chambriard, a nova escolhida pelo Lula para ser presidente da maior petroleira brasileira? Pois bem, Magda Chambriard sempre esteve ligada aos quadros do PT. Foi da Agência Nacional do Petróleo, participou ali dos governos de Dilma, Lula e tem as mesmas ideias desenvolvimentistas. Ou seja, o que ela fala basicamente é que, com 40 anos de experiência no setor de óleo e gás, Magda é defensora da necessidade do Brasil explorar petróleo em novas áreas, incluindo a margem equatorial e bacia de Pelotas. E aqui vem a parte mais importante. Magda se coloca como defensora do papel social da Petrobras. Em entrevista à Alerj, concedida em 2021, ela referiu-se à petroleira como uma via de mão dupla. Exatamente os mesmos discursos de Lula, que gosta de usar a petroleira como instrumento social / corrupção, claramente após todo o petrolão descoberto, dentre todos os outros esquemas em que usaram as empresas estatais. Claro, financiada com o nosso dinheiro dos pagadores de impostos. Portanto, está tudo de volta escancarado em nossas caras. Ontem, Lula falou que um dos motivos ao ter demitido Jean Paul Prats foi que ele não pensava, e ele quer que a nova presidente pense como ele, na forma desenvolvimentista. Ou seja, a Petrobras sendo usada como ação social, que no PT a gente sabe que é totalmente voltado para corrupção através de compra de votos, onde ele dá 5 e toma 10 e as pessoas ainda o agradecem. Felizmente, as pessoas estão muito mais abertas a entender o que verdadeiramente é o PT e as causas que levaram o país e a Petrobras a um dos maiores escândalos e uma das maiores crises da história recente, quando o PIB caiu 7% na última gestão de Dilma Rousseff. Está tudo de volta, está completamente escancarado à nossa volta. Vamos lembrar aqui um ponto importante, que o capitalismo, poucos entendem esse sistema que é capaz de gerar muita riqueza e vem tirando cada vez mais as pessoas da pobreza. O capitalismo pressupõe não ganhar e gastar, mas ganhar, acumular, poupar para investir. Investir em formas de capital, em máquinas, em edifícios para você produzir mais e oferecer
aos consumidores produtos e serviços com valor agregado para que você possa gerar uma renda maior a todos. Não é todo mundo que entende essa forma de capitalismo, acredita que é simplesmente ganhar e consumir. Para você consumir, você precisa ter produção. Para ter produção, precisa ter investimento. Portanto, o capitalismo é uma forma, sim, do ser humano ser obrigado a poupar para produzir mais. E justamente isso leva a um ganho de produtividade e um ganho de escala brutal, como jamais antes vista. Se usarmos a Petrobras novamente como forma de socialismo e distribuição para o bem do governo, veremos mais uma vez essa empresa totalmente quebrada, com seu endividamento crescendo. Portanto, não é deixando de consumir que a gente vai melhorar a qualidade do país. É produzindo mais, com mais qualidade, com mais tecnologia, com mais eficiência e, portanto, com mais produtividade, olhando para o futuro e não olhando para o passado, que é justamente o que o PT faz, presos aos seus ranços sindicalistas e às suas amarras esquerdistas que nunca deram certo. Portanto, não é fabricando navios, como o Lula falou, que o país vai melhorar, mas sim apoiando tecnologias, apoiando investimentos, apoiando descentralização como um todo, para que novos investimentos possam vir, e principalmente em áreas inteligentes, em áreas com tecnologia que aumentem a produtividade. Estamos em 2024 e o presidente Lula fala que não aguenta mais ouvir falar de inteligência artificial. Como é que vamos andar para frente? E fecho aqui justamente com mais duas matérias rápidas para entendermos a dimensão desse problema que estamos vivendo. No próprio Valor Econômico, Magda Chambriard vai assumir a defesa das bandeiras do governo na Petrobras. Não é uma empresa que necessariamente precisa dar lucro, e ao dar lucro ela gera emprego, gera renda, gera melhores produtos e serviços ao povo brasileiro. Não, ela vai ter que seguir as bandeiras do governo na Petrobras. E todo mundo sabe quais são as bandeiras do PT. Além do mais, uma opinião muito bem fundamentada de William Vac, falando que Lula quer enfrentar situações inéditas com velhas ideias, tanto na tragédia do Rio Grande do Sul, quanto na Petrobras. Boa sorte, Brasil. Seguimos na luta pela informação.